Ouvir agora a tua palavra, Pai. Peço a ti, Senhor, abre o meu entendimento. Abre o entendimento dos meus irmãos que estão aqui no templo nessa noite, Pai. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Senhor Jesus, as nossas falhas, porque nós queremos, na beleza da santidade, aprender da tua palavra e adorar ao nome do Senhor. Peço ao Senhor a ti nessa noite, Pai, glorifica o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar, queridos? Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, hoje nós tivemos, para a glória do Senhor, uma EBD abençoada, né? Se você não está vindo para a EBD, você está perdendo. Você está perdendo. Aqui nós estamos crescendo, graças a Deus, na graça, no conhecimento, e está uma bênção. Está uma bênção para a glória do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz, lá em João, no capítulo 5, no versículo 39, o Senhor Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então a EBD é tudo de bom, a gente examina a palavra do Senhor, e está muito gostoso. Queridos, escute, o texto que lemos no capítulo 7, é a conclusão de um dos sermões, os sermãos mais importantes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sermão, irmãos, do capítulo que nós lemos aqui, do capítulo 7, é o Sermão do Monte. Ali Jesus inicia no capítulo 5, e ele fala das bem-aventuranças, né? Fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E Jesus vai ensinando muitas coisas ali. E no capítulo 7, que Jesus ainda está dentro desse sermão que ele está pregando no monte, no capítulo 7 nós encontramos ensinamentos de Jesus sobre, por exemplo, no versículo 1 do capítulo 7, Jesus ensina nós não julgarmos o próximo. Ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes serão julgados, vos julgarão a vós. No versículo 7 do capítulo 7, o Senhor Jesus ensina sobre pedir, buscar e bater. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Dentro desse capítulo ainda, no versículo do 13, ele ensina sobre a porta estreita. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Mas como apertada é a porta, estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, poucos há que a encontram. Aí Jesus continua no capítulo 7, no versículo 15, ele fala sobre o fruto na vida das pessoas. Ele diz assim: acautelai-vos vós dos falsos profetas, que vêm vestido até vós como ovelhas, pastor, mas interiormente são lobos devoradores. Aí Jesus diz no versículo 16: pelos seus frutos o conhecereis. Jesus continua no capítulo 7 que nós lemos. Aí ele chega no versículo 21 e 22, foi onde o nosso pastor, digo pastor por respeito, né? Já foi pastor? O Valmir pregou esses dias, quando ele diz assim que nem todo que me diz Senhor, Senhor, que Jesus disse, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele continua, o Senhor Jesus: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não operamos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, o capítulo 7 é recheado de ensinamentos. Aí nós chegamos no versículo 24 que nós lemos: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, Jesus disse, compará-lo-ei, ou comparo esse homem, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, sopraram os ventos, correram os rios e combateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E Jesus disse: mas todo aquele que escuta essas minhas palavras, mas não as pratica, eu compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, assopraram os ventos, correram os rios, e aquela casa caiu, porque estava edificada sobre a areia. E é aqui, irmãos, que eu quero ministrar para os irmãos nessa noite.
segundo a graça e a misericórdia do Senhor. Queridos, olha só. O que significa edificar a casa sobre a rocha? O que significa edificar a casa sobre a rocha? Mas antes de respondermos isso, precisamos entender o que é casa aqui. Casa, neste texto, simboliza nossa vida, nossa família e tudo que envolve o nosso ser. Então, quando Jesus diz assim, respeitosamente eu digo, pastora Maristés, quando o Senhor Jesus diz assim, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo esse homem ao homem prudente que edificou a sua casa. Para aqui. Sobre a rocha. Casa aqui, irmãos, simboliza a minha vida. Casa aqui simboliza a sua vida, simboliza a nossa família e tudo que envolve o nosso ser, nossos projetos, nossa vida de uma forma geral. Olha só. 2. Vamos entender, antes da gente tirar as lições do que Jesus está falando, irmãos, eu quero passar um pouquinho do contexto da época para os irmãos. Por que Jesus falou isso? Olha só, naquela época, as pessoas procuravam construir suas casas próximas a rios, porque facilitava a criação de animais, as plantações e o abastecimento da própria casa. Algumas pessoas naquela época, Vitor, elas até optavam em construir sua casa longe dos rios. Só que daí ficava difícil deles terem a criação de animais, ficava difícil deles terem as suas plantações, porque estava longe da água, pastor. E tudo que está longe da água, está longe da vida. Por isso que a gente tem que ficar perto de Jesus. É, Vitor? Então, queridos, as pessoas preferiam, escolhiam construir as suas casas perto de riachos, perto de rios. Por quê? Os animais poderiam beber água, as plantações teriam água e o próprio sustento da casa teria água. B, olha só, muitas vezes as tempestades também ocasionavam o transbordamento dos rios, principalmente com as mudanças climáticas tão repentinas naquela região. Naquela região, queridos, a mesma hora que estava um sol escaldante, o tempo poderia virar e vir uma tempestade. E aí os irmãos começam a analisar e entender o contexto, porque Jesus está falando que o alicerce da casa tinha que ser muito bem firmado. Tem gente, irmãos, eu já vou abrir um parênteses aqui para aplicar a mensagem. Tem gente que ele fala assim, mas a minha vida está tudo bem agora. Não está nada acontecendo, para que ir para a igreja? Para que orar, pastor? Para que jejuar? Está tudo bem, eu sou jovem ainda, eu tenho uma vida inteira pela frente. Mas entenda, irmãos, que nada na Bíblia é por acaso, os ensinamentos de Cristo não são por acaso. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, assim, queridos: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você venha dizer, não tenho nesses dias contentamento, mas hoje você é jovem, tem vigor, tem alegria, tem disposição, faça o melhor para Deus, sirva o Senhor com alegria. Naquela época, de repente mudava o tempo, pastor, e vinha uma tempestade. E se a casa não tivesse sobre a rocha, irmã Durvalina, ela caía. Aí o que acontece, queridos? As pessoas prudentes daquela época, elas pegavam e procuravam construir a sua casa da melhor forma possível. Eles ficavam ligados. Por isso que Jesus disse assim, irmãos: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis a hora nem o dia que virá o Senhor. A gente tem que se preparar. Agora, eu quero compartilhar com os irmãos aqui, meus irmãos, com muito carinho, algumas lições práticas da parábola dos dois alicerces. Alguns chamam essa parábola de parábola dos dois alicerces, ou parábola dos dois construtores. Olha só, lições práticas da parábola dos dois fundamentos. Em primeiro lugar, escute isso: eu só consigo edificar a minha vida na rocha se eu ouvir e praticar a palavra de Deus. Jesus diz que é impossível
eu edificar minha vida na rocha, que é Ele mesmo, que é a sua palavra, se eu não ouvir a palavra e se eu não praticar. É impossível eu edificar minha vida, minha casa, se eu não praticar a palavra. A palavra do Senhor diz, irmãos, em Tiago, no capítulo 1, versículo 22, Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. A palavra, irmãos, do Senhor, quando nós ouvimos ela, eu já usei esse exemplo aqui, ela é como uma receita que vocês, irmãs, fazem. Se você pega aquela receita para fazer aquele pudim, vou usar o pudim, já usei o bolo aquele dia, né? Usar o pudim. Você vai fazer o pudim. Para ele dar certo e ficar gostoso, você tem que seguir a receita, fazer conforme está ali. A palavra do Senhor é assim. Quando eu e você ouve ela e pratica, as coisas, as promessas, as bênçãos que está contida nessa palavra começam a vir até a nossa vida. Por isso que a palavra do Senhor diz, irmãos, no Salmo 1, ele diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha só, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, antes tem o seu prazer no quê? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que é meditar, irmãos? Meditar não é só ler. Meditar é inferir, é mastigar a palavra, é pensar, é ler pensando, é ler analisando ela. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora olha o que vai acontecer para quem ouve e pratica a palavra. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é para quem ouve a palavra do Senhor e pratica. Você quer ver outras bênçãos, irmãos, de quem ouve e pratica a palavra do Senhor? Abre aí comigo a palavra de Deus, por gentileza, no Salmo 112. Salmo 112. Acompanhe comigo. Salmo 112. Olha o que vai acontecer comigo e com você se nós praticarmos a palavra do Senhor. Amém? Salmo 112 diz assim: louvai ao Senhor. Agora começa, ó. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. O que vai acontecer? A sua descendência será poderosa na terra. Primeiro, Deus começa a abençoar a sua família, os seus descendentes. A geração do justo será abençoada, fazenda e riqueza haverá na sua casa. Para aqui um pouquinho, vou ficar rico? Não, irmão Marcos. Não é isso que Deus está falando aqui, irmão. Que a gente tem que entender qual que é a diferença de prosperidade e de riqueza. A ideia aqui é uma vida próspera. O que é uma vida próspera, irmãos? É uma vida cheia de alegria, cheia de paz, cheia de satisfação. Uma vida que você faz como o salmista Davi, no Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar com segurança. Aí Davi diz no Salmo 3, verso 5: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Isso é uma vida próspera. Isso é uma vida cheia de alegria. Ó, olha só o que vai acontecer. E a sua justiça permanece para sempre. Você vai ser reconhecido, as pessoas vão te respeitar, as pessoas vão respeitar você na sua vizinhança, na sua igreja, no seu trabalho, porque você teme o Senhor e guarda a sua palavra. Ó, ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Deus dá uma saída. Deus tem uma saída para quem guarda a sua palavra. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Agora o 6. Na verdade nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. E vamos terminar no 8. Não temerá maus rumores, o seu coração está confiando no Senhor. Sabe o que é uma bênção da pessoa, irmão, que guarda a palavra do Senhor? Ele tem paz, tranquilidade.
Ele não tem maus rumores. Ah, vamos fazer um corte lá na empresa. Já não começa a dormir, não. Ele tem paz, pastor. Ele tem segurança, porque ele está na presença de Deus. Ele está guardando a palavra do Senhor. Ele está calmo. Quando fala do convite, fica tranquilo, meu amor. Olha o versículo 8. O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus limites. Lembrando aqui, tá, irmãos, que agora no tempo da graça a gente tem que desejar mal dentro dos nossos limites, tá? A gente tem que orar por eles e pedir que Jesus tenha misericórdia deles. Então, você viu aqui quanta bênção para quem guarda a palavra de Deus? Aí Jesus falou assim: quem escuta e pratica edifica sua casa sobre a rocha. Ele está firme. Vem o vento, vem as dificuldades, ele está firme. Vem a tribulação, ele está firme. O Alex falou aqui, Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas tem uma coisa: o Senhor o livra de todas. Você pode estar chorando hoje, está passando a dificuldade, mas você está firmado na palavra, você vai vencer, vai sair dessa situação cantando o hino da vitória para a glória do Senhor. Queridos, volta lá para Mateus, por gentileza. Os irmãos não ficam chateados comigo, não. Eu sou igual o pastor Juarez, eu só sei pregar ensinando, eu não sei, né? Eu sou avivalista, manda fogo, né, Marcos? O Marcos já é mais avivalista, né, Marcos? Deus, a Bíblia diz, irmãos, mas agora Deus colocou os membros no corpo de Cristo, cada um deles como Ele quis. Então Deus deu um talento, uma aptidão para cada um. E eu admiro muito quem prega de maneira mais explosiva, né? Eu respeito muito, acho muito bonito. Então nós devemos, queridos, ser praticantes da palavra e não só ouvintes. Escute isso aqui. Provérbios 16, versículo 20 diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Irmão, você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer ser uma pessoa onde você chega, você é respeitado? Não porque você é bom. Guarde a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, em 1 Samuel 2:30, lá no finalzinho, Deus diz assim, ó: aos que me honram, eu honrarei. Deus te honra quando você o honra. Então essa é a primeira lição sobre a parábola dos dois alicerces. São só 20 lições que eu vou falar, tá, irmãos? Estou brincando, é só 3. Então veja bem, queridos. A primeira: quando você guarda a palavra, você está edificando a sua vida na rocha. Quando você está edificando a sua vida na rocha, não é qualquer ventinho, não é qualquer problema, não é qualquer dificuldade que tira você da presença do Senhor, mas você vai marchando. Você vai caminhando com Cristo. A Bíblia diz, querido, olha assim, olha aqui. Provérbios 4:18 diz assim: que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Hoje você brilha, amanhã brilha mais, depois da manhã brilha mais. E repito, não por você, é porque é Deus na sua vida. Segunda lição: construir na rocha dá trabalho, irmãos. Sabia? Construir na rocha dá trabalho, não é fácil não. É mais fácil construir na areia. Não é, Maurício? Construir na rocha dá trabalho. É por isso que Jesus, nesse mesmo capítulo, ele diz assim que tem muitos que vão pela porta larga, né? O caminho largo, que é fácil viver, o estilo de vida é fácil. É fácil entrar nesse estilo de vida e é fácil se manter, porque é tudo largo. É fácil, tudo é facilidade. Agora, as coisas que têm valor, as coisas que são preciosas, são boas, elas têm preço. Irmão, imagina comigo aqui, você construir uma casa sobre a areia, você vai furando a broca ali, né, na areia, é molinho, é fácil, não precisa orar, não precisa renunciar, não precisa ter compromisso com Deus, não precisa, pastor, é fácil, só vai furando ali, ó, é molinho.
Mas se a gente vai fazer um furo na rocha, o negócio já é mais duro, né? Tem que usar um material especial. Olha só que coisa interessante, queridos. Lucas 6, temos o relato da mesma parábola em Lucas 6. Jesus diz lá assim, ó: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observe, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Versículo 47 de Lucas 6. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Agora presta atenção do relato que está em Lucas 6, que não está em Mateus, ó. E cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Amém. Interessante que esse detalhe Mateus não fala, mas Lucas fala. Abriu, cavou bem fundo na rocha e pôs os alicerces ali. Sabe o que isso significa para a nossa vida, irmãos, na prática? Não é fácil. Não é fácil, mas é preciso renunciar ao pecado. Aprofundar o nosso relacionamento com Cristo. Não é fácil, irmãos, de fato, ser cristão não é fácil. A gente tem que renunciar ao pecado a cada dia, renunciar nossas vontades, nossos desejos. A Bíblia diz em Gálatas 5,16: digo-vos isso, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, né? É uma luta, pastor José. A carne cobiça contra o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se estáis debaixo da graça, não estáis debaixo da lei. Então, queridos, é uma luta, é preciso renunciar ao pecado. O céu é para quem renuncia. O céu é para quem renuncia ao pecado, renuncia ao mundo, renuncia aquilo que agrada a minha carne, a minha natureza. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus disse assim: só um minutinho, está calor, né, irmãos? Mateus capítulo 16, versículo 24 diz assim: então disse-lhe Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos. Se, sabe o que é se? Se é condicional, se você quiser. Jesus não obriga ninguém a seguir. Jesus não te obriga, não me obriga a segui-lo. Se alguém, ele não faz acepção de pessoas, pode ser qualquer um, é só querer, quiser vir após mim, tem uma coisa aqui: você não vai na minha frente, eu vou na sua frente. É após mim, é do meu jeito, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu falo, é do jeito que eu ajo, é segundo a minha vontade, não a sua vontade. Glória a Deus. Se alguém quiser vir após mim, eu quero ir após Jesus. Quem quer ir? Quem quer deixar Jesus na frente, nós vamos atrás. Glórias a Deus. Então, aí Jesus diz: renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Cruz indica, irmãos, para você entender o que é cruz, você tem que olhar para a cruz de Jesus. Cruz indica sofrimento, cruz indica renúncia e cruz indica propósito. O propósito de Jesus era chegar até o Calvário e morrer por mim e por você. Qual é o seu propósito? Você tem que pegar o seu propósito e ir firme. Vai firme, vida. Seguir o seu propósito, seguir o seu caminho, seguir o seu chamado. O mundão quer te abraçar, meu irmão. Deixa eu falar uma palavra para você que é jovem aqui nessa noite. O mundão quer te abraçar. Ele quer te enganar, dizendo: você é jovem, vem para cá, vem curtir. E Jesus está dizendo: você é jovem mesmo, vem para cá, vem curtir comigo, vamos morar junto na glória. Eu tenho um céu de glória para você, eu tenho um batismo com o Espírito Santo, eu quero te encher da minha presença. Aí você escolhe o que é melhor. Queridos, com a ajuda do Espírito Santo, a cada renúncia, a cada período de oração e serviço na causa do Mestre, sabe o que acontece? Nós vamos estreitando, aprofundando nosso relacionamento. É aquele que cavou na rocha bem fundo. Dá trabalho, mas vale a pena. Ter comunhão com Deus, irmãos, não é algo que a gente constrói do dia para a noite. É uma renúncia aqui, é uma renúncia ali, é uma obediência aqui, é uma graça do Espírito Santo. Hoje eu não vou conseguir passar. É o Espírito Santo da graça, você continua. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz assim: irmãos,
Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como na mesma imagem de Cristo. Irmão, o que Deus tem para você é uma transformação de glória em glória. Não é uma mesmice da vida cristã. Ele quer te elevar. Ele quer que você vá para frente. Por isso que Deus disse para Jeremias no capítulo 33, versículo 3: clama a mim, Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu tenho uma palavra de Deus para você que essa noite Deus tem coisa nova para você. Jesus tem um novo na tua vida. E eu não estou falando uma nova palavra, porque a palavra está revelada. Eu estou dizendo que Jesus quer te ungir, quer te encher do Espírito Santo de novo, quer que você volte a falar em línguas estranhas, seja cheio da glória e da graça de Deus. Irmãos, eu só vou falar mais uma coisa para a gente terminar. Dá trabalho cavar na rocha. Dá trabalho cavar na rocha, para colocar nossos alicerces ali no Senhor Jesus e na palavra. Dá trabalho levantar domingo de manhã, 8 horas, vir para a IBD, né, pastor? Dá trabalho, mas quando você está fazendo isso, você está cavando, você está fortalecendo. Você está dizendo que não é crente quem não vem para a IBD? Irmão, pelo amor de Deus, estou dizendo isso, tá? Só estou dizendo que é uma das formas que você pode cavar fundo. É claro que no seu relacionamento diário, lá no seu trabalho, na sua empresa, você está servindo a Cristo, em cada culto. Olha para o teu irmão com muito amor e carinho, muito respeito. Fala para ele assim: cave fundo na rocha. Fala para ele: cave fundo na rocha. Em último lugar, meus irmãos, escute isso aqui que é muito importante, viu? Olha aqui. Escute isso. Isso é uma frase que o Espírito Santo colocou no meu coração quando eu preparava essa mensagem. Nós podemos escolher se praticamos ou não a palavra de Deus. Mas em relação às tempestades da vida, nós não temos escolha. Elas vêm para todos, prudentes e insensatos. Você percebeu no texto isso, irmãos? Que no texto Jesus disse que um escolheu ouvir a palavra e praticar, Vitor. Outro escolheu ouvir, mas não praticar. Só que daí, na questão da tempestade, ninguém teve escolha. Ela veio para as duas casas. A que estava edificada na rocha e a que estava edificada na areia. E é aqui que está o problema. A casa que estava edificada sobre a areia, irmãos, ela não resistiu. Ela não resistiu. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando o pastor está nos ensinando, né, pastor? Às vezes está dando aquela palavra de ensinamento. Filho, não vá por aí, não faça assim. O que esse pastor está falando aí? Eu sei. Essa é a característica de soberbo, eu sei. Você vai falar uma coisa para ele e falar: eu sei. Aí, querido, quando vem a tempestade, não resiste, porque não deu crédito à palavra do Senhor. O que Deus está falando para você, que só você sabe. O que Deus já pediu para você mudar, que só você sabe. O que Deus pediu para você consertar, que só você sabe. A casa que estava sobre a areia, ela, infelizmente, irmãos, ela tombou. Mas a casa que estava edificada sobre a rocha, quando veio a tempestade, e vem, né, irmãos? É triste quando vem. A gente chora, porque dói. Mas a casa fica intacta. Ela foi sacudida. Bateu nela as águas, o vento, mas ela permaneceu, porque Jesus sustentou. O Salmo 125, versículo 1 e 2 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam,
mas permanece para sempre. Como a roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. E eu quero terminar essa palavra dizendo algo para você. Primeiro, irmão Marcos, eu tenho desobedecido ao Senhor. Não tenho conseguido guardar a palavra do Senhor e firmar minha casa sobre a rocha. Eu quero dizer para você que nessa noite, Jesus vai te ajudar a você firmar sua vida na rocha. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele não desistiu de você. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus ainda disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Todos os dias, sabe o que é isso? Dia bom, dia mau. Dia feliz, com bastante dinheiro no bolso, na conta. Dia triste. Não desista. Irmão Marcos, você pregou essa palavra, eu não tenho conseguido, mas você vai conseguir. Jesus vai te ajudar. Jesus, Ele não desistiu de você. Enquanto a vida há esperança, irmão. E se você não está conseguindo, o Senhor Jesus vai te ajudar nessa noite, em nome de Jesus.